Obrigado, senhor presidente. Senhor relator, senhor Francisco Maximiano, Ticiano, douta defesa. Senhor Maximiano, só reportando novamente a pergunta para ficar bem claro em relação ao famoso apartamento de Campo Belo. O senhor disse ainda há pouco, ao ser perguntado, que conhece o senhor Marcos Tolentino, mas não tem relação com ele. Eu vou invocar o direito ao silêncio, senhor senador. É porque foi uma pergunta que o senhor já respondeu. O senhor vai invocar o direito ao silêncio em relação a essa pergunta? Senhor senador, me desculpe, respeitosamente, sim. Perfeitamente. Então, bom, então eu vou reportar aqui ao que o senhor respondeu, porque o senhor disse que conhece o senhor Marcos Tolentino, mas não tem relação com ele, em relação ao chamado apartamento de Campo Belo. O senhor também havia respondido que, em relação àquele apartamento, a sua condição era de fiador e não de locatário. Entretanto, Ana, por favor. Nós temos aqui o contrato de locação desse apartamento e podemos aproximar aí. Vamos ali em locatários. Vamos aproximar aí, locatários. Isso, está ótimo aí, Ana. Obrigado. Locatários, Francisco Emerson Maximiano, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade. Então, diferente do que Vossa Senhoria informou ainda há pouco a essa comissão, o senhor, na verdade, não é o fiador deste apartamento, que tinha a permissão do livre trânsito do senhor Marcos Tolentino. O senhor era o locatário desse apartamento. A rigor, o fiador do apartamento, por favor, Ana, baixa aí. O fiador, baixa mais um pouco. O fiador do apartamento, sendo conhecimento pelos locadores, para efeito desta garantia, os prêmios de seguro de fiança, enfim. Quem garante a fiança do apartamento é a Porto Seguro Seguradora. Então, diferente do que Vossa Senhoria informou, a SCPI é a Porto Seguro Seguradora, que é a seguradora desse apartamento, e, de fato, o senhor é o locatário deste apartamento. Por que isso é importante, senadora Simone? Porque Vossa Excelência, senadora Simone, concluiu vossa inquirição perguntando aqui sobre o FIBBank. Nós temos elementos que indicam que o verdadeiro proprietário do FIBBank é o senhor Marcos Tolentino. Nós temos as informações na SCPI que dão conta claramente que este apartamento de Campo Belo, em São Paulo, inclusive tem nesse processo que corre na Vara Civil lá de São Paulo, este processo indica que uma das poucas pessoas que tinham livre trânsito para ir e voltar, entrar e sair do famoso apartamento de Campo Belo, era o senhor Marcos Tolentino. Perguntado aqui, o senhor Francisco Maximiano informou que só conhecia o senhor Marcos Tolentino, não tinha relação com o senhor Marcos Tolentino. Entretanto, disse ainda mais que ele era fiador desse apartamento e não era o locatário. Entretanto, está aí o contrato de locação que indica que, na verdade, o senhor Francisco Maximiano é o locatário do apartamento, que tinha livre trânsito para o senhor Marcos Tolentino. Isso é importante, senhor presidente, senhor Maximiano, porque a investigação, ela não decorre somente de depoimentos. Investigação é análise, sobretudo, de documentos. Então, às vezes, talvez às vezes, seja melhor realmente a utilização do direito ao silêncio. Porque o deslize nos leva aqui às informações que nós já temos. Nós tínhamos aqui o contrato de locação que contradiz exatamente o que o senhor depoente estava aqui apresentando. Então, eu faço a segunda pergunta, senhor Maximiano, ao senhor. O senhor respondeu aqui no começo que conhece o senhor Ricardo Barros. Pode confirmar sobre isso? Sim, senhor. O senhor tem relação, já esteve em encontros com o senhor Ricardo Barros? Porventura, o senhor Ricardo Barros já atendeu alguma demanda apresentada por Vossa Senhoria?
Senhor senador, respeitosamente, eu vou permanecer em silêncio. Perfeitamente, direito de Vossa Senhoria, porque é importante em relação a isso destacar o seguinte. Ana, traga aí, coloca aí para a gente a ata da reunião do Ministério da Saúde do dia 12 de janeiro de 2021. Vamos lá, a ata. Reunião do Ministério da Saúde, dia 12 de janeiro de 2021. Aí está a ata. Presentes à reunião, vamos mais acima, Ana, vamos colocar aí? Presentes acima está o senhor Francisco Maximiano, os técnicos do Ministério da Saúde, abaixo, o senhor Francisco Maximiano, senhora Emanuela Medradas, senhora Amanda da Precisa Medicamentos. Abaixo, discussões. Até eu começar a discussão, embaixo, o que é dito pelo doutor Francisco Maximiano, presidente da Precisa. Em sequência, o presidente da empresa questionou sobre a possibilidade de alteração da medida provisória número 1026, de 6 de janeiro de 2021, para que seja inserida a agência regulatória indiana no rol disposto no artigo 16. Eu quero lembrar, senhoras senadoras, senhores senadores, essa medida provisória 1026, o governo editou no dia 7 de janeiro, inclusive quando o nosso depoente estava na Índia. Essa medida provisória foi editada e, embora tivesse parecer favorável, senadora Soraya, de vários setores do governo, para ser incluído a cláusula de responsabilidade civil por efeitos adversos, que possibilitaria, senhor relator, que já em janeiro nós pudéssemos adquirir a vacina da Pfizer, essa medida provisória foi editada dia 7 de janeiro sem essa cláusula. Sem essa cláusula foi editada a medida provisória para aquisição de vacinas. Ocorre que nessa reunião, dia 11 de janeiro, o senhor Francisco Maximiano reclama a necessidade de incluir a agência regulatória indiana no rol disposto no artigo 16, para viabilizar essa vacina. Adivinha quem, agora vamos à Ana seguinte, adivinha quem, na Câmara dos Deputados, apresenta a emenda reivindicada pelo senhor Francisco Maximiano? Adivinha quem? Adivinha quem? Vamos lá. Vamos ao suspense aí, para saber quem foi que apresentou a emenda reivindicada. RB. Vamos aí. Vamos lá, quem acerta? Aí, medida... RB. Emenda 0117, medida provisória 1026. Vamos baixando aí. Vamos descobrir aí quem apresentou a emenda reivindicada. Vamos baixando. Aqui, a emenda reivindicada está aí, incluindo a agência reguladora indiana. E quem é que apresenta a emenda? Vamos lá. Vamos ver se vocês acertam. Está aí. Adivinha. Senador Renan. Senador Randolph, Deputado federal Ricardo Barros. A memória de reunião em que falava em $10, a memória de reunião que Vossa Excelência passa agora, dizendo que o senhor Maximiano pediu que fosse incluída a autoridade sanitária indiana, essas memórias foram omitidas. Sumiu, elas não constaram do processo para avalizar o contrato de assinatura de 1 bilhão e 600 milhões. O Ministério da Saúde, ao encaminhar o processo, omitiu essa informação. Mas como essa CPI busca de todas as formas as informações, senhor relator... Para deixar claro, omitiu dentro do processo, dentro do Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, omitiu para a CPI em seguida. Lá no Ministério da Saúde, essas atas, essas memórias de reunião, que falavam primeiro de $10 e depois que constava a tentativa de incluir a autoridade sanitária indiana na medida provisória, elas desapareceram do processo, porque eles precisavam assinar o contrato e não podiam mostrar a cara. Perfeitamente. É importante destacar, senhor presidente e senhor relator, esta é a única emenda específica do deputado Ricardo Barros, apresentada nessa medida provisória. É a única emenda específica para atender a um reclame que é feito pela Precisa Medicamentos. A única emenda específica é essa, apresentada por ele. O senhor Ricardo Barros, senhor relator, veio aqui a esta comissão parlamentar de inquérito dizer que a CPI tinha atrapalhado a vinda de vacinas, atrapalhou os negócios dele, do senhor Ricardo Barros. Foram os negócios do senhor Ricardo Barros que foram atrapalhados. Está claro aí a relação de uma situação para com a outra. O nosso depoente apresenta a demanda, o único parlamentar aqui do Congresso Nacional, o deputado Ricardo Barros, e depois... criminosamente, o senhor Ricardo Barros veio a essa comissão parlamentar de inquérito, senador Jean Paul, tentar dizer que essa medida provisória chegou a ser relatada por nós e foi relatada por nós,
e aprovada rapidamente pelo Senado. Foi aprovada rapidamente para ter vacina. Nós queríamos as vacinas, eles queriam os negócios. Eles queriam a vantagem nos negócios. Era esse o interesse da turma do senhor Ricardo Barros. Está aí a prova cabal. A ata do dia 12 de janeiro, a única emenda nessa medida provisória que foi apresentada. E eu complemento, senhor Maximiano. O senhor esteve na reunião do dia 6 de janeiro, o senhor esteve em Nova Delhi, na Índia, no dia 6 de janeiro, teve posteriormente no dia 7 de janeiro, e depois o senhor esteve no dia 5 de março, em uma nova reunião, conforme nos comunica o Ministério das Relações Exteriores. Primeira pergunta, o senhor esteve nessa reunião representando a ABCVAC, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina Privada? Representando a ABCVAC, não, senhor. Não representando. É porque na comunicado o senhor não esteve representando. É de fato, porque isso inclusive foi depois dito e desmentido pela própria ABCVAC, aliás, foi dito pela ABCVAC que o senhor não representava. Só que, no relato feito pelo senhor embaixador brasileiro na Índia, no relato consta como documento oficial no Ministério das Relações Exteriores, consta no relato a informação, o seguinte, me permita descrever para o senhor. O Ministério das Relações Exteriores encaminha em 6 de janeiro ofício a Flávio Werneck, do Ministério da Saúde, que é o assessor de Relações Internacionais, em que relata a visita da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina Privada à Embaixada do Brasil em Nova Delhi, com o objetivo de viabilizar vacinas para clínicas privadas no Brasil. Representava a delegação Francisco Maximiano, presidente da Precisa. Esse é o relato do Ministério das Relações Exteriores, esse é o relato encaminhado a essa comissão parlamentar de inquérito pela Embaixada do Brasil na Índia. Esse relato, então, não corresponde à verdade? Não, senhor, eu nunca representei a ABCVAC. O senhor não estava lá representando a ABCVAC? Representando a ABCVAC, não. Estava lá representando a Precisa. Não, o senhor estava, nós sabemos. Mas o senhor não estava representando a ABCVAC? Não, senhor senador. Perfeito, porque não é o que diz o relato, o documento oficial apresentado pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, senhor presidente, senhor relator, eu recomendo a CPI interpelar o Ministério das Relações Exteriores, interpelar o senhor embaixador do Brasil na Índia, por ter prestado informação indevida a essa comissão, porque na informação aqui prestada é dito claramente que o senhor Francisco Maximiano estaria representando. A secretaria que faça constar a solicitação do senador Randolfo Rodrigues. Eu lhe pergunto ainda, nesta mesma reunião, o senhor manifesta, aliás, em uma reunião posterior, o senhor manifesta o interesse em que a Precisa intermediaria a aquisição de 5 milhões de doses de vacinas para as empresas privadas. A essa época, não tinha nenhum marco regulatório sobre a aquisição de vacinas para as empresas privadas. Essa decisão, esse pedido, essa requisição, essa circunstância que Vossa Senhoria apresenta nessa reunião, era com que fim, com que objetivo? Senhor senador, eu vou permanecer em silêncio. Perfeito. É porque, veja, Vossa Senhoria fala disso, mas nós não tínhamos um marco legal naquele momento para a aquisição de vacinas privadas. O marco legal surge depois que o Senado informa, depois que o Senado aprova um projeto de lei para garantir a aquisição das vacinas, notadamente da Pfizer, da Janssen e de outros imunizantes. Coincidência ou não, também nessa reunião do dia 6 de janeiro, no relato que é feito pelo Ministério das Relações Exteriores, é dito o seguinte, o senhor teria dito o seguinte: o senhor falou na necessidade de quebra do oligopólio de vacina privada no Brasil, mercado dominado por 3 empresas, GSK, Pfizer e Sanofi. 15 segundos. Já concluindo, presidente,
causa a surpresa, o espanto que causa para nós, é porque no dia seguinte há uma carta do presidente da República ao primeiro-ministro da Índia, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao primeiro-ministro da Índia, que comunica o interesse do governo brasileiro na aquisição da vacina Covaxin, que Vossa Senhoria estava lá intermediando. No dia seguinte é editada a chamada medida provisória 1026, que exclui a possibilidade de aquisição da vacina da Pfizer, quando não assume a responsabilidade civil para efeitos adversos. No dia seguinte, no dia 7 de janeiro. E depois essa medida provisória tem a emenda feita por quem? Pelo senhor Ricardo Barros, para atender a reivindicação feita por Vossa Senhoria. Só duas últimas perguntas, se o presidente me permite. Nós já requisitamos e não obtivemos nessa CPI o contrato entre a Precisa e a Barit. Esse contrato existe? Eu vou permanecer em silêncio, senhor senador. É importante, nesse caso, me permita dizer, senhor Maximiano, com todo respeito ao princípio que temos que respeitar sempre, do direito constitucional, do direito ao silêncio, mas veja, esse contrato seria fundamental para nós, porque se esse contrato não existe, senhor relator, a pergunta a ser feita é o seguinte: como o Ministério da Saúde celebrou um contrato para aquisição de uma vacina, se o contrato para o fornecimento dessa vacina por parte da empresa que deveria produzi-la não existe? Como o Ministério da Saúde celebrou? E deixa estar, senhor presidente, senhor relator, que a CPI solicitou as informações da Bharat Biotech, senador Humberto Costa, sobre o contrato. O que é que a Bharat Biotech nos responde? O documento em inglês que já consta nessa comissão parlamentar de inquérito responde que, na prática, não responde devolvendo o contrato, responde que o que existe é um memorando de entendimento. No ofício que encaminha o memorando de entendimento, quando é perguntado qual o valor de remuneração para a Precisa, a Bharat responde: não chegamos a um acordo entre a Bharat e a Precisa na questão da compensação. Pergunta, senador Humberto, como o Ministério da Saúde deu aval a esse contrato? Como o Ministério da Saúde deu cabo, encaminhou esse contrato? Se a própria Bharat responde em ofício a essa comissão parlamentar de inquérito que não chegamos a um acordo entre a Bharat e a Precisa na questão da compensação. Falo, senhor presidente, somente para concluir, me permita aqui só fazer uma rápida leitura. De fato, para concluir, em um depoimento do Ministério Público que a vossa empresa responde, o senhor diz o seguinte, que foi orientado a ligar para o servidor Luiz Ricardo Miranda em relação ao contrato com a Precisa. O senhor podia informar para nós quem orientou o senhor a telefonar? Senhor senador, eu vou exercer o silêncio. Porque no depoimento do Ministério Público, Vossa Excelência diz, aqui Vossa Senhoria utiliza o direito ao silêncio, no depoimento ao Ministério Público, Vossa Senhoria diz que não lembra quem lhe pediu para orientar. E falo para concluir, presidente, esse daqui é um processo em andamento no Ministério Público Federal. Esse processo, alguém poderia dizer que é o processo da Precisa? Não. É o processo da Global. Na Global, por pouco, no processo da Global, segundos. Senador Humberto, por pouco não é concretizado um pagamento antecipado. E por que esse pagamento antecipado não é concretizado naquela circunstância da Global? Porque um servidor público, mais uma vez, o nome dele é Luiz Ricardo Miranda, não, esse era outro, Vitor Paiva Macedo Larrude, se recusa a dar os encaminhamentos necessários ao pagamento. Lembra a música do Cazuza, mais uma vez, veja o futuro, repetir o passado, veja o museu de grandes novidades, o tempo não para. Isso daqui foi 2018.
e evitaram o golpe. Quem evitou o golpe agora foi Luiz Ricardo Miranda. A semelhança entre Vitor Laude e Luiz Ricardo Miranda é que eles são servidores concursados. São servidores públicos concursados. Talvez seja por isso que o governo Bolsonaro quer tanto acabar com a estabilidade do servidor público. Tanto no passado quanto agora foi impedido que um golpe fosse concretizado.